Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live está um pouquinho diferente, aqui com a Ana. Hoje o nosso sofá, né? Nós estamos aqui no sofá. A live que era para ser online. Bem isso, mas eu tava por aqui, né? Pois é, hoje está presencial, mas você é bem-vindo. Manda aí um aviãozinho, convida as amigas. Vão ser todos bem-vindos aí na nossa live hoje com a Ana, editora de best-sellers de sucesso, né, Amém. Ana? Isso aí. Deixa eu mandar a live aqui pro pessoal. Outra. Oi! Ela tá conversando comigo todo esse tempo. Quem sabe faz ao vivo. Mandando pelo teu ou pelo você autora? Né? Pelo você autor. Convida aí as amigas, convida todo mundo para participar da live com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escrever. Quem sabe você tem aí a sua história maravilhosa, pode compartilhar com outras pessoas, ajudar outras pessoas a crescer. Então, vem pra cá, ouve aí. Quem sabe não tem aí na sua gaveta, como tinha na minha, um best-seller de sucesso, né? Exatamente. Olha, mesmo que não seja um best-seller, só de você colocar pra fora aquilo que tá no seu coração, se 15, 20, 30, 100, 200 mil pessoas lerem, já é melhor do que ficar na gaveta. Exatamente. Não é? Amor, manda pra mim no Instagram do Você Autor, não consegui fazer aqui, tá bom? Cadê teu livro? Cadê teu livro? O meu livro? O meu livro tá... Por favor. Minha assistente... A gente vai falar do livro Vozes e o Vozes não tá aqui? Pois então, como é que né? é isso? Essa autora é muito boa, mas a assistente vai pegar pra nós. Ela foi buscar. Nossa videomaker, é a moça da copa, a moça do cafezinho. E o melhor que é de graça. Em algum momento os filhos têm que se pagar, como diz a Ana, né? Então tem que ter o retorno. A gente dá serviço pra eles. Gente, eu vou falar com vocês aqui rapidinho. A live é da Ed, mas eu não posso deixar de falar desse livro aqui, que realmente me surpreendeu desde o início até quando ele chegou nas minhas mãos, que eu olhei e falei, que trabalho lindão que ficou. Fiquei orgulhosa. Fiquei bem orgulhosa. Do conjunto da obra. Ficou muito bom. Toma, seu filho. Né? Essa semana eu tenho uma amiga que ela entrou antes do lançamento, ela entrou lá no site e já comprou o livro dela. E depois me ligou no site e disse que era 24 horas, mas eu não recebi meu livro ainda. Ela falou, eu fui obrigada a levar o livro para ela. E daí essa semana ela me mandou mensagem dizendo que ela já tinha lido tudo. Nossa! Ela já tinha lido tudo e que ela tinha gostado muito, que ela se surpreendeu e que ia ser melhor do que eu esperava. E ela é aquela amiga sincerona, assim, se ela não gostasse, ela ia falar. Sim, eu até brinco com ela que ela comete sincericídio, porque às vezes ela não tem filtro, assim, ela só fala, né? É bom gente assim, eu gosto. E se ela não gosta, ela não lê os livros, ela para onde ela, tipo assim, enfadou daquilo, ela não lê mais. Ela abandona o livro. E ela disse que leu, e o que mais me chamou a atenção no relato dela foi que ela disse assim, ó, o que mais me tocou foi a última parte e me deu vontade de dobrar o joelho e orar. Olha, você alcançou o objetivo. Ela falou isso pra mim, aí eu falei, uau, glória a Deus. Então, que a minha torcida, né, é para que todas as mulheres, ou homens também, né, claro, que lê esse livro, possam ser realmente tocados, impactados, porque a proposta desse livro não é só encher a pessoa com a história de alguém, no caso a minha história, e também não é só dar Bíblia para eles, porque Bíblia já tem a Bíblia, você não precisa escrever outra Bíblia, né? Exato. Então a ideia era escrever algo que eu trouxesse o meu exemplo e a Bíblia, né? Versículos que combinassem com cada coisa, com cada história, com cada situação. E a gente fez isso de um jeito tão bem certeiro, tão bem feito, que assim, a história dela e os ensinamentos que ela traz no livro se fundem de um jeito que você não vê isso de forma separada. Agora ela tá ensinando algo da Bíblia, agora ela tá falando da história dela. Meio que você traz tudo junto, num contexto só, e a mesma hora que você tá trazendo os versículos, você tá colocando ali a sua vida, a sua história. E o mais legal é que assim, quando eu converso com as pessoas, né, pra fazer a orientação da escrita, pra ajudar elas a tirarem as ideias, que às vezes tá tudo misturado ali na cabeça da pessoa, nem todo mundo consegue escrever sozinho igual você. Quando a Ed me procurou, ela já trouxe o livro pronto, eu tive que fazer a edição.
Mas tem muita gente que me procura e fala, Ana, tá tudo aqui, mas eu não sei tirar daqui. Tá tudo misturado, me ajuda. Então é nesse momento que eu sento com essa pessoa e ela me conta a história dela do começo ao fim. Às vezes leva 3 horas, 4 horas. Eu já levei 6 horas ouvindo uma pessoa. A gente fez em 2 tempos, porque não tinha condição, né? Em vários tempos, na verdade, porque parada para o pipi, porque não tinha condição, era muito tempo ouvindo. E aí, eu ouço a história da pessoa e eu faço um roteiro para que ela possa escrever depois. E assim, essa confusão, assim, que às vezes as pessoas têm na hora que elas estão escrevendo, a minha parte é ajudar elas a desenrolar tudo isso, a fazer o novelo ficar mais organizado, né? E aí eu consigo fazer isso sozinha, gente. A pessoa e já escreveu outro, e outro. Enquanto eu tava editando um, ela já tava escrevendo outro, porque surgiu a ideia de fazer uma coleção, Vozes. Porque a gente começou, vozes, como é que era o outro título que a gente tinha comentado? Era As Muitas Vozes, daí acabou ficando um título comprido, e vamos chamar só de Vozes e fazer uma coleção. E aí nessa a gente foi desenvolvendo a ideia. Eu me lembro que, na verdade, acho que nem foi desenvolvida, né? Foi meio que intuitiva, né, da tua parte. Foi. Porque eu me lembro de você falar assim, mas Vozes não tem nome de um livro, tem nome de uma coletânea. Exato. E quando falou aquilo, virou uma chave, assim. Foi Vozes é nome de coleção. Coleção Vozes, combina, entendeu? Aí eu fui no Google pesquisar pra ver se já existia uma coleção Vozes. E não existe uma coleção Deus estava Vozes. Guardando. E é um título que você ouve e soa bem, né? Coleção Vozes. Então, esse livro vai se tornar uma coleção de vários livros, trazendo assuntos correlacionados, mas não iguais. E o segundo já tá escrito, o terceiro também, né? O terceiro tá pela metade. Do que fala o segundo? O segundo é distrações e o terceiro é rótulos. Tá muito bom. É mesmo? Eu acho assim, ó, pra mim, até agora eu não terminei de escrever os rótulos ainda, né? Uhum. Mas pra mim os rótulos, assim, tá mais pesado. Uhum. Pesado no sentido, assim, de que eu gosto de falar daquilo que eu vivo. Sim. Né? E de procurar viver tudo que eu falo. Porque às vezes tu falar, pregar pros outros é fácil, mas você viver é difícil, né? Sim. Só que e eu tento pregar daquilo que eu falei, daquilo que eu vivi, porque é fácil eu chegar para falar para você assim, Ana, você precisa mudar nisso, você precisa melhorar nisso, mas eu não sei qual é aquela dor, né? Então, eu lembro que eu tinha um pastor que ele falava assim, na cruz que você foi pregado, você vai pregar, sabe? E é isso que eu tenho autoridade, é para falar daquilo que eu já passei, né? E o rótulos é onde eu abro mais meu coração, assim, e em algumas situações, assim, que pra mim tá sendo mais desafiador, na verdade, escrever. Você tá passando por aquela fase que você lê e você sofre pelo que você já passou? Você relembra o passado e isso te dificulta a escrita? Não, eu acho que não é nem questão de dificultar a escrita e nem de relembrar o passado, mas da exposição. Ah, entendi. Que literalmente tem a ver com os rótulos. Sabe? Entendi. Porque quando você se expõe, para muitas pessoas você vai estar sendo uma referência. Sim. Porque elas estão passando situações igual você passou e você é uma luz ali, uma esperança, né? Um farol em meio à escuridão. Se deu certo pra você, vai dar certo pra mim. Exato. Mas para muitos você vai ser rotulada também. Você tá expondo que você, a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Exato. Porque infelizmente hoje nós temos, né, as pessoas que são temente a Deus, mas também tem os fariseus, sempre, né? Aqueles que se acham muito santos e acabam apontando o dedo, né? Sabe por que eu perguntei? Porque, assim, a maioria das pessoas que vão escrever a própria história, quando elas estão ali contando, no seu momento de escrever, no seu momento de escrita, né? Só ela e o computador e as suas memórias. Quando elas estão escrevendo, elas revivem tudo que elas passaram, todas as dores, os traumas. E às vezes isso vem tão forte que elas me ligam. Já aconteceu de uma pessoa me ligar de madrugada e falar, Ana, eu não quero mais, eu não consigo. Eu achei que eu podia, mas eu não consigo, ainda não tô pronta. E lá vai a Ana, terapeuta. Enfrenta, você consegue. Ou seja, não é só editora. Não é só, não. Tem que fazer terapia também. Você consegue, enfrenta. Esse momento de escrita é o momento de ressignificar o que você viveu. Você sofreu naquela época, mas já passou. Então agora é o momento de você escrever isso ressignificando. E aconteceu não uma, nem duas, nem 3 vezes com pessoas diferentes. Da pessoa estar escrevendo e no momento da escrita ela tá ali sofrendo e chorando, e vir tudo, e vir a dor, e vir o sofrimento, e ela querer desistir. Só que é nessa hora que vem a vontade de desistir que você tem que enfrentar, porque é ali que tá curando, né? Porque a escrita é terapêutica. Quando você escreveu
o Vozes, o Tempo de Silenciar, que você trouxe muita coisa da sua vida, muita coisa do passado, coisa do presente também, mas coisas do passado. Você sentiu isso ou pra você já estava tudo tão curado que não doeu? Como foi? Não, eu acho assim, a gente acaba lembrando de um jeito mais especial, assim, com uma certa monotonia, eu dizia, né? As velhas histórias e tal. Mas eu vejo assim, ó, se você vai escrever ou falar de algo e você sente dor para falar daquilo, Não curou ainda. é porque de verdade, em alguma partezinha daquilo ali, você ainda não está curado. Você arrancou a casquinha, não tem cicatriz. Exato. E assim, ó, não é sobre você esquecer, né? Esquecer, você não vai esquecer porque você não tem amnésia. Exatamente. É sobre não doer mais, né? Essa ferida, ela precisa ser uma cicatriz, né? Ela não pode mais ser uma ferida. Tem que cicatrizar. Então, não, eu não sofri. É claro, tem coisas assim que relembra, dá aquela tristezinha, assim, né? Porque fala assim, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu passei com isso? Por que eu escolhi? Por que eu aceitei passar por isso? Então, claro, né? Dá uma certa tristeza, assim. Mas não a ponto de dizer assim, eu não vou, né? Não vou falar, não tô preparada para isso. É aquilo que eu falei, é mais a questão mesmo de você... É uma escolha, mais uma vez é uma escolha, né? Você se expor e mudar a vida de outras pessoas, de outras mulheres, transformar a história de outras mulheres através daquilo que aconteceu na sua vida, ou você guardar aquilo e ser só mais uma pessoa no mundo. E quando você entende que expor isso, contar isso faz parte do seu propósito, não interessa se vai doer, né? A pessoa enfrenta, vai, mas ela tem que ter isso muito claro na mente dela, que outras pessoas vão precisar saber disso, ter conhecimento a essa parte da sua vida, para que elas possam viver o novo na vida delas, né? E às vezes, quando as pessoas desistem, tem muita gente que desiste de escrever, muita gente. Tem gente que tem livros inteiros guardados na gaveta, porque não tem coragem. É o meu caso, né? O meu primeiro livro não foi por falta de coragem, né? Foi por causa de acontecimentos que ele acabou ficando dentro da gaveta, assim. Mas ficou na gaveta e está na gaveta. Até hoje vai continuar, né? Porque não é um livro que eu pretendo lançar. Mas, sim, eu acredito que você... Acho que a palavra é que a gente não confia em Deus, né? Não confia naquilo que Deus colocou dentro da gente. Porque eu me questiono nessa questão de falar de não confiar em Deus, eu me questiono a Deus no seguinte ponto. Eu digo para Deus, eu tenho tanta facilidade de colocar as coisas no papel, né? Eu tenho facilidade de botar as minhas ideias no papel, mas como vai ser quando eu chegar e ter que falar sobre isso? Né? Como é que vai ser? Como é que eu vou colocar isso para fora? Em algum momento você vai ter que falar. Exato. E o falar, para mim, é desafiador. E eu disse para Deus, eu leio tanto, eu estudo tanto, mas falar sobre isso, será que eu vou saber me comunicar de forma clara, como eu coloco no papel, né? Olha, uma coisa que eu sempre digo quando a pessoa vai escrever, vamos pensar no caminho inverso. A pessoa não sabe escrever, mas ela sabe falar. Eu falo pra ela, quando você for escrever, pensa que você tá sentada de frente com a sua leitora, com o seu leitor, tomando um chazinho, comendo bolo. E aí você vai escrever como se você estivesse conversando com ela. Acredito que no seu caso seja o contrário. Você vai ter escrito, você vai falar a sua história, a mesma que você escreveu, de forma natural, sem procurar palavras. Você simplesmente vai... Eu não sei se você percebeu isso, né, no livro, mas eu gosto de escrever como se eu realmente estivesse falando ali com a pessoa. Essa é a ideia. Isso é um desafio para muita gente. Tem muitas pessoas que elas ficam procurando frases bem construídas, palavras difíceis, enfeitam um pavão. Gente, não é isso que conecta com o leitor. O que conecta com o leitor é ele ouvir a sua própria voz enquanto você está lendo o livro, sabe? Ele quer ouvir a voz de quem escreveu. E às vezes essa maluquice de trazer um monte de palavra difícil, jargão, e não sei. Não, se você, dependendo do estilo do livro, por exemplo, se eu sou advogado e vou escrever para advogado, eu vou falar o linguajar jurídico, né? Para que eles me entendam. E eles vão me entender, porque eu estou direcionando para advogados. Mesma coisa se eu sou psicóloga, vou usar toda a terminologia falando para a psicóloga. Agora a psicóloga vai falar pro leigo. Ou então o advogado vai falar pro leigo. Não faz o menor sentido ele usar o juridiquês para falar com uma pessoa que é leiga, porque ela não vai entender, não vai conectar. Então, você tem que saber para quem que você vai comunicar, né? Se você está falando com pessoas que vão entender o que você está falando num linguajar mais... tudo bem. Agora, se você quer falar com as pessoas de forma honesta, de forma... de fácil compreensão, não tem por que procurar palavras difíceis. Fala como se estivesse conversando. Essa é a ideia, isso que é gostoso de ler, sabe?
quando você tá lendo um livro que você ouve a voz da pessoa. Não digo com vícios de linguagem, com né, com então, toda hora, daí. Não é nesse sentido. Não é uma fala... não é corretor ortográfico se manifestando. Você não vai usar uma fala muito como a fala mesmo, né? Claro, você vai limpar, a revisão de texto ela vai limpar esses vícios de linguagem todos. Mas eu digo assim, a escolha das palavras, você pode escolher palavras simples, por que você vai escolher uma palavra que você não usa no seu dia a dia? Né? Teve uma pessoa que me procurou esses dias reclamando que ela fez um livro em coautoria com uma editora aí, não sei quem é, e ela falou que ela ficou muito chateada, porque quando ela recebeu o livro, ela foi ler a parte dela e tinham mudado tudo, tinham trocado as palavras, e ela falou assim que a mulher escreveu que eu me descrevi como multifacetada, eu nem sei o que significa multifacetada, ela ficou muito chateada, ela me procurou, eu falei, eu quero fazer um livro em coautoria, mas eu não quero que mudem as palavras, eu falei, é exatamente isso que eu não faço. Eu melhoro o seu texto no sentido de fluência, mas eu uso as mesmas palavras que você usou ali, a gente consegue organizar as frases e tudo com autorização. Você não vai se deparar com multifacetada se você nem sabe o que é. Eu sei que eu dei risada dela. Ela, eu nem sei o que é multifacetada. Eu falei, pois é, não, isso eu não faço. Na revisão ortográfica a gente limpa erros ortográficos, né? Erro de troca de letras, erros de ortografia mesmo, alguma coisa de concordância. Mas assim, palavras a gente não troca. Agora, as pessoas às vezes elas têm mania de repetir o então, né? Então, aconteceu, então, aí eu troco os conectivos. Assim? Daí, a gente lá de Curitiba, a gente usa muito daí pra tudo. A gente começa com daí, às vezes a gente termina com daí. Entendeu? Tipo a buzina lá do Pato Branco, daí. É tipo nós lá de Curitiba, a gente fala assim. E aí, alguns textos eu tenho que sair tirando os daí no final. Acontece. Eu tava fazendo a correção do segundo livro com a Gabi, e daí a gente viu que tinha 50 e poucos quantos. O que era, Gabi? Tinha 60 e alguma coisa assim. Assim? Aí assim ficou complicado, assim né, fica gente? Difícil. Assim fica difícil. Aí a gente teve que sair Ainda bem que tem uma pré-revisora que vai economizar meu tempo. E daí eu sei que ela, mãe, que tanto assim? O que você vai dizer assim tudo? Mas pelo menos não era tipo assim, era tipo assim? Não era só assim, era assim, imagine-se. Imagine-se. Ela fica te curtindo ainda, se pode isso. O que me consola, né, é que ela gosta de livros de crime, né? As duas filhas, elas são apaixonadas por livro de crimes. Que legal. Legal? Olha a outra doida do crime. A gente publicou uma coleção de um escritor, ele tem 10 livros, vou fazer o merchan do outro, né? Normal. Ele fez uma coleção de 10 livros. Ele não vai lançar agora aqui não, ele também, já... né? Não. Porque tem um que vai lançar essa semana aqui em Itajaí, na Catarinense, que a gente falou pra ele que ia. Não, ele é do Rio. O lançamento dele. Esse é do Rio. Ele fez uma coleção com 10 livros. O Teiko Shimura, ele é um detetive japonês que vai estudar com a Scotland Yard para aprender as técnicas de coisa de detetive para levar para o Japão. Então, lá em Londres, do século XIX, ele vai desvendando os crimes que acontecem na cidade, e cada livro é um crime, e cada livro é uma arma do crime diferente. Então, a gente fez o projeto editorial, as 10 capas, uma do ladinho da outra, elas montam o mapa de Londres do século XIX. Então, para você ter o mapa, você precisa comprar os 10 livros. O aniversário tá chegando, viu? É uma coleção linda. E assim, e são uns livros grossão, assim, ó. Muito bom. O cara escreve muito bem. Ele é genial. Eu fiz uma conversa com ele uma vez, e eu fiquei até com vergonha, porque ele é muito inteligente. Ele é professor de lógica e filosofia. Então pense no cabeção daquele homem. E conversando comigo, e ele me disse que assim, ele vai desenvolvendo a trama do negócio enquanto vai acontecendo. Imagina, porque geralmente você eu recomendo para que as pessoas não se percam no caminho, que ela já desenhe o livro inteiro do começo ao fim, que ela já saiba tudo que ela vai escrever. Ele diz que ele vai desenhando e às vezes ele muda no meio e daí... Eu também sou assim, eu também Você vai escrevendo tudo. Vou escrevendo, conforme vai vindo, eu vou escrevendo. Né? Então, quando a gente faz a orientação de escrita, naquela primeira conversa, eu ouço isso, como eu não tenho acesso, que a pessoa sabe, né, que tá tudo na cabeça dela, eu preciso tirar de lá, né? Então eu extraio dela toda a história, e aí, com toda a história dela, né, digitada, porque enquanto ela vai me falando, eu vou digitando e fazendo uma síntese, às vezes eu digito tudo, termina essa conversa com umas 7, 10 páginas de Word digitada por mim. E aí eu pego essa história dela,
e eu divido ela em partes para que ela escreva. E aí eu entrego um roteiro, e com esse roteiro é que ela vai escrever. Então, ela vai saber de onde ela veio, para onde ela tá indo e como vai terminar. Então, isso facilita muito, fica muito rápido a escrita, sabe? Ela começa e ela termina a escrita dela, porque ela já tem noção de tudo por onde ela vai passar. E é a história da vida dela, só que mesmo sendo a história da vida da gente, às vezes você mistura, e quando vê, você tá contando alguma coisa lá do futuro, aí de repente você volta e fica uma bagunça. Então, quando eu faço essa organização, a pessoa ela tem certinho o caminho que ela tem que fazer. E o melhor é que, como ela sabe que ela tem esse caminho, ela não precisa sentar 2, 3 horas pra fechar aquele capítulo. Ela escreve um pedacinho, daí depois ela, sei lá, tá na fila do banco, se alguém ainda vai no banco, eu não sei, eu não vou. Graças a Deus, faz tudo pelo celular agora. Mas tá lá à toa, num tempo ocioso, pega o celular, vai, digita, cada dia digita um parágrafo. Quando viu, terminou a escrita do livro. Entendeu? Esse método que a gente criou, ele é muito prático e fácil, ajuda muito quem tem dificuldade, sabe? Às vezes até de concentração. Você tá ali digitando, de repente, putz, voou a história, foi embora. É comigo assim. Foi embora. Você retoma porque tá escrito ali, entendeu? Todo o caminho desenhado. Então... Tá, e no meu caso, vou te perguntar agora, olha, botar ela na parede aqui. Ai, Jesus. No meu caso, eu quero que você me responda como profissional, tá? Tá. Eu te entreguei já meio que o pacote pronto. Tava pronto. Né? Tava pronto. E você acha que teve coerência com tudo que eu falei, assim? Nesse sentido que você falou, assim, de ter um começo, meio e fim a história, né? Teve, principalmente porque a tua história, ela não foi cronológica. Você não trouxe uma cronologia da sua história. Porque assim, se você começa lá da sua infância, lá em Barbacena, e aí você vai terminar no tempo presente, você tem que seguir uma cronologia. A tua história, ela não tinha uma cronologia. Então você trouxe as temáticas centrais de cada capítulo, e aí você encaixou a sua história em algum pedaço da sua história, um recorte dela dentro daquela temática. Não necessariamente seguindo uma ordem cronológica. Então a sua história, ela fez sentido com cada tema de cada capítulo. Mas geralmente não é assim que acontece. Geralmente a pessoa, ela traz a história dela de forma cronológica. Começou quando era criança, como se fosse uma biografia. E daí vai desenrolando a história. Tem gente que só conta a história, sem inserir mais nada. E tem outras pessoas que para cada parte da história traz uma lição, traz um aprendizado. Entendeu? Então depende muito da proposta de cada livro. No teu caso foi assim, você trouxe a temática e a tua história como lição aprendida veio se encaixando, mesmo que fora de ordem cronológica. Por exemplo, tem um escritor agora que a gente está fazendo o livro dele, que ele quis começar a história dele do presente pro passado. Legal. Ele quis começar a fazer o contrário. Por quê? Porque a história da infância dele foi uma história difícil. E ele não queria passar aquela sensação de vitimismo. Então ele queria mostrar que ele venceu. E com o passar do tempo, na volta da vida dele, por quê? Entendeu? Então, ele vai começar a escrever isso. E a gente tá organizando a escrita dele para que ele consiga fazer esse movimento de trás para frente. Do presente para o passado. Né? Mas geralmente não é assim. Geralmente é na ordem cronológica. Começa a criança lá em Barbacena e daí vai indo. Né? Algumas pessoas trazem lição, outras não. Vai depender muito da proposta do livro. Para a proposta que você apresentou desde o começo, você foi coerente do começo ao fim, né? Enfim, geralmente, quando acontece de faltar coisa, de não ter alguma informação importante, ou então da pessoa bagunçar ali toda a história no meio, eu trago as informações e falo, olha, aqui você precisa organizar, repense essa parte, eu acho que aqui ficou faltando alguma coisa, ou aqui você trouxe demais, ou então essa parte não está cronologicamente conversando com essa outra, né? E aí tudo isso a gente vai apresentando para a pessoa ir fazendo os ajustes até a gente finalizar a escrita do texto. Daí depois que finaliza vai para a parte de edição, que é a parte mais divertida, né? Que você vai escolher capa, vai escolher a roupa que você vai tirar foto, vai escolher a pose. Essa é a parte boa. Eu perguntei porque assim, como eu tinha guardado esse outro livro na gaveta, né? Há um tempo atrás eu pedi para que uma pessoa lesse o livro e avaliasse e me desse a opinião dela como escritor, né? Que ele me desse a opinião dele como escritor. Sobre o que eu tinha escrito, num todo, não só sobre o que eu tinha escrito, mas na coerência e tal, né? E eu percebi que essa pessoa, ela não leu, ela folheou assim, né? Se é que folheou, se não mandou outra pessoa fazer isso. E daí essa pessoa assim, foi muito desagradável, sabe? Ao falar comigo sobre o livro, quando eu fui perguntar, né, o que a pessoa achou, o feedback dela, no caso. E aquilo me deixou muito triste, assim, de como aconteceu ali e tal.
E daí, naquela semana, eu fiquei meio que igual vaca, sabe? Eu engolia, aí Ruminando. daqui a pouco eu voltava, mastigava um pouquinho, engolia mais um pouquinho. E eu fiquei ruminando aquilo por uma semana. Aí eu falei assim, quer saber, Deus, eu entrego. Eu entrego isso nas tuas mãos, porque eu não quero sofrer com isso. E se eu guardar isso no meu coração, eu não vou escrever mais. Então eu entrego nas tuas mãos, eu perdoo essa pessoa pela forma como ela se colocou, né? E eu entrego para ti. E se for da tua vontade, vai acontecer. E daí voltou o livro para a gaveta. E daí eu passei por um processo, eu tinha uma loja, eu fechei a loja, então foi todo um processo de cura, de luto, porque foi uma Era um dor sonho, para né? mim, né? Foi uma perca em todos os sentidos. E daí, minhas filhas, meu esposo começou assim, volta a escrever. E eu falei, quer saber, em vez de eu ficar aqui choramingando, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, me dá prazer e vai me ocupar a mente para não ficar pensando besteira, né? E daí nasceu o tempo de silenciar, porque era algo que Deus estava ministrando muito no meu coração, né? Que era para me calar, que era um tempo de eu orar, de eu buscar em Deus aquilo que Deus tinha para mim naquele momento, né? E não ficar batendo o pé, assim, até ter uma parte no livro que eu falo, né? Eu tava parecendo uma criança birrenta, né? E daí, de repente, Deus olha, né? Deus, já acabou? Posso falar agora? Já acabou, Jéssica. Posso falar agora, né? E então foi um tempo muito precioso, assim, para mim, sabe? A escrita desse livro. E daí eu me lembro que você falou assim, olha, daqui uma semana eu te mando mensagem para te dar um feedback ali do que eu achei do livro e tal, né? E daí passou-se 2 semanas e você não me respondia, Tava bem né? apurada aquela semana. Aí eu tava em cólicas, assim, meu Deus, acho que ela não gostou também, vai vir outra bronca, né? Vai vir Foi outra pedrada. E daí quando você falou assim pra mim, nossa, eu gostei tanto, ia dar pra outra pessoa ler, mas eu acabei lendo, porque eu gostei muito. Aí eu falei, uau. Eu ia passar para outro revisor. É que assim, eu começo a ler pra ver como tá ali, se tá limpinho, se tem muita coisa pra fazer, que daí eu sei pra quem eu mando pra revisar, né? Mas eu comecei a ler, achei tão bom, que eu falei, quer saber? Eu vou terminar. Eu vou ler. Aí acabei eu mesma revisando o livro todo. Não, aquilo assim, foi pra mim uma cura em relação àquilo que eu tinha ouvido, sabe? Porque assim, o fato de você não ter mandado ele de volta pra mim arrumar nada, sabe? Precisou. Eu não me achei assim, eu sei, não é isso. Não é sobre isso, sabe? Mas sobre como se Deus estivesse falando assim, ó, esse é o teu chamado. Esse é o teu propósito, agora você está no lugar certo. E daí Deus me fez entender que todas aquelas coisas que eu tinha ouvido, nada mais era do que para me parar, né? Para me desanimar, porque se eu colocasse no coração, eu ia parar de escrever de novo, Sim. né? Não ia estar aí no 3º livro, Nossa, né? em tempo recorde. Então, realmente foi um tempo muito precioso, foi um tempo de cura para mim. Mas eu quero ler esse outro livro para ver se é tudo isso, porque às vezes é uma pessoa mal intencionada, às vezes era uma pessoa que não leu o livro, às vezes o livro é bonzão, mas a pessoa, por falta de responsabilidade, ela acabou jogando uma pá de cal em cima do teu sonho. Às vezes o teu livro é bom, às vezes ele é bem escrito, às vezes ele tem uma mensagem forte, importante, mas essa pessoa, por irresponsabilidade, ou por preguiça, ou seja lá o nome que for, fez isso. Por isso que eu falo assim, da importância de você escolher bem para quem você mostra seu material. Porque para apontar o dedo, para criticar, para dizer que não é bom, tem Mas assim, ó, eu não tô dizendo agora em relação à escrita ou conteúdo. Eu ainda acho, né, na minha ignorância, né, de escritora, porque é tudo muito novo para mim, né, eu ainda acho que é um bom livro, no sentido assim, ele tá bem escrito, até porque eu tenho uma forma de linguagem, Sim, assim, de bom. colocar, mas só que assim, ó, hoje eu vejo assim que Deus não permitiu que eu escrevesse, que eu não lançasse você publicasse aqui. porque foi um livro que eu escrevi com a minha alma, não com o meu coração, com o meu propósito, sabe? Foi com a minha alma. O nome do livro era As Faces do Líder. Então era um livro sobre liderança, sobre as falhas que às vezes nós como líderes, como pastores temos, que acabamos, em vez de edificar a vida de pessoas, matamos pessoas, sabe? Então, eu não sei se essa pessoa viu como talvez uma ofensa, ele sabe? sentiu talvez como uma crítica pessoal, ou ele se viu naquelas críticas. Exato, assim, não tinha nada a ver com ele, assim, era bem claro que não tinha nada a ver com a pessoa, né?
Mas em si era uma crítica à liderança, né? Que os pastores acordem, porque tem muitos pastores que, em vez de estar pastoreando, apacentando, né, cuidando do coração das pessoas, tá matando, né? Aconteceu comigo. É aquilo que a Bíblia fala, né? Do lobo em pele de ovelha, né? Então o livro é meio que fala sobre isso. Mas eu vejo que Deus, ele não deixou eu lançar ele por conta disso. Eu escrevi não por um propósito de Deus. Hoje eu vejo isso, né? Eu escrevi com um soldado ferido, seu sangrando. Entendi. Apesar de eu saber colocar isso, só que eu estava falando de algo que meu coração doía. Entendi. Como você falou ali, de não estar curado. Né? Era sobre algo que não estava curado. Talvez hoje, se você fosse revisitar esse livro, fosse reler, talvez hoje com o coração curado, né? Com tudo cicatrizado, não casquinha, mas cicatrizado mesmo, talvez hoje você consiga ver, interpretar o que você mesmo escreveu de outra forma. Talvez, para que esse livro não seja, ai meu Deus, eu escrevi e tá lá, né? Algum propósito tem, senão você não teria escrito. Eu acho que ele é para um tempo específico. Então como você disse, talvez você vai, um tempo oportuno. revisita aquele livro, relê e muda coisas que você possa achar que hoje, né, você vê de outra forma, porque a Edilene que escreveu aquele livro era uma pessoa ferida que estava sofrendo, e hoje não é mais. Então talvez toda a mensagem que você trouxe lá sirva para alguém no tempo de hoje, mas aí você vai, revisita e talvez com uma outra visão, com uma outra mentalidade e tal. Porque assim, às vezes os livros, eles não são escritos e lançados na hora que a gente quer, né? Tem uma escritora que fez o livro com a gente, que levou 5 anos. E só quem escreve por propósito entende essa questão de demorar tanto para escrever, né? Quando chegou o momento, ela publicou o livro, mas até esse momento chegar foram 5 anos. Então talvez, vai que seja o seu caso também. Revisita o livro, dá uma olhada e vê o que o seu coração diz. Talvez a gente tenha uma publicação desse livro que estava lá guardadão. Futuramente, não né, é? quem sabe. E até essa semana eu estava vendo no Instagram, porque o Instagram, a internet em si é assim, você falar sobre sabão de barra, amanhã tá aparecendo 200 tipos de sabão na timeline. É verdade. E daí apareceu para mim uma pessoa falando assim, a gente faz o seu livro do zero, se você não tem, né, você passa a ideia, a gente escreve para você. Ghostwriter. E daí eu não é que eu fiquei julgando, eu acho que não é a palavra certa, mas eu fiquei assim encucada aquilo. Eu falei assim, mas como seria eu ler o livro, tipo assim, a Ana tem uma ideia, né? Aí a Ana me dá essa ideia e eu coloco ela no papel, mas não é a sua ideia, é a minha ideia. A gente brinca que a pessoa, ela não é autor do livro, ele é dono do livro, porque ele pagou pelo livro. Exato. Ele não é autor. Você é autor quando você tem autoridade para falar sobre aquilo. Eu já vi algumas vezes de pessoas que contrataram o ghostwriter, que quando ele vai falar do livro, ele não sabe o que o próprio livro fala. Ele não sabe o conteúdo do próprio livro. Não se identifica, porque por mais que ele lê, né, que seja uma pessoa interessada e lê para poder passar, mesmo que ele leia, o conteúdo não saiu dele. Né? Pois é igual esses dias essa moça que eu te falei que mandou uma mensagem para mim falando que ela sentiu vontade de orar, né, depois que ela leu o livro. Ela disse assim para mim na mensagem: eu te conheço e muitas coisas eu já vi você falar, né? É um assunto que eu já conhecia, mas quando eu estava lendo ali, eu via você falando. Exatamente. Sabe? Então, assim, eu acho que isso é legal. A conexão, porque, né? Exato, por mais que a pessoa ela não te conheça como essa minha amiga que é próxima, né? Mas ela te segue pela internet, os seus leitores vão te seguir. Claro. Eles vão te ouvir nos stories, nos feeds da vida, né? Eles estão ali te acompanhando. Então, eles falam assim, poxa, tem a ver com aquela pessoa. Agora, eu, sinceramente, eu não me imagino lendo um livro que foi um terceiro que escreveu. Exatamente. Aqui na Você Autora, a gente tem isso como um dos nossos objetivos. A pessoa fala, eu não sei escrever. Eu te ensino. Eu não tenho tempo. Com o nosso método, você vai conseguir escrever fácil, rápido. A gente deu um nome para o nosso método. O nome do método é LEVE, é livre, escrito, veloz e eficaz. Então, você vai escrever rápido e certeiro. Você não vai ficar se enrolando e perdendo tempo, porque você sabe de onde você veio e para onde você está indo. Então, tá tudo certo. Você consegue escrever o livro de forma rápida. E mesmo que você não tenha tempo, você não precisa de 4 horas para sentar e ficar lá escrevendo. Você vai escrever no seu tempo ocioso, no seu celular, porque é tudo na nuvem. Então, escreveu, eu já estou acompanhando. E a coisa flui. Então, a gente tenta, entre aspas, combater os ghostwriters no sentido de a pessoa ela vai ser autora daquele livro.
Sim, Ela vai é ter a tua autoridade, identidade, ela né, vai ter a a tua cara. voz dela. E o ghostwriter nunca, mesmo que a pessoa seja boa, não é a voz e não é a verdade do autor, como se ele mesmo tivesse escrito. E, gente, tem tanto jeito que você mesmo pode escrever seu livro. Se você não tiver a mão, você consegue escrever, porque você usa... Você fala e eu vou escrever sozinha. Digitação por voz. Você não precisa nem da mão. Você pode ter só os toquinhos, você consegue escrever um livro. Entendeu? Então, parar de dar desculpa e pôr a cara e se desafiar, né? Além disso, a gente tem uma escritora nossa que ela é o nosso case de sucesso, assim, de alegria. O nome dela é Priscila, ela é psicóloga e ela é cega. Nós lançamos o livro dela, e ela escreveu, gente, lindamente, maravilhosamente. E assim, ela tem uma diferença da escrita sua ou de outras pessoas, porque são trechos curtos. Eu não sei qual a razão, mas ela escreveu, os parágrafos dela são todos curtinhos. E eu mantive assim, porque foi assim que ela fez. Entendeu? São trechinhos, são vários parágrafozinhos como curtinhos. Como se fosse poesia. Porque foi a maneira que ela escreveu, e eu não quis mexer nisso, sabe? Porque ela é cega, ela se desafiou, e esse era um dos sonhos dela. Então, quando ela era criança, ela teve glaucoma. Com 10 anos ela perdeu a visão. Mas ela foi lá bater bengala, aprender a bater bengala, ela conta, o livro dela é super bem-humorado, ela é super assim pra cima, uma pessoa feliz, ela contagia, a leitura do livro dela é leve, é gostosa. Ela conta que ela foi aprender a bater bengala, ela teve conta da primeira paixonite dela, ela conta de um casamento frustrado, ela conta de situações de abuso que ela sofreu, ela conta como ela superou, e ela queria fazer psicologia, ela queria ser funcionária pública, ela queria se casar, ela queria ter uma filha, e por último ela ia escrever um livro pra contar tudo isso, e ela fez tudo isso. Essa mulher arrastou 70 pessoas pra dentro de uma livraria. E as pessoas foram, assim, de arrastão pra dentro da livraria, que a segurança teve que ir lá ver o que estava acontecendo na livraria, que tava aquela jantarada lá dentro. E tinha de tudo lá. Tinha um primo dela que ele é cadeirante, super divertido, dando risada e todo mundo brincando, um clima delicioso. A gerente da loja, ela ficou impressionada com todo aquele movimento. Quando eu saí de lá, a sensação que eu tive, eu até comentei com o Eduardo, a sensação que eu tive quando eu saí de lá, sabe quando você faz uma coisa assim, você realmente vê valor naquilo que você faz, que sente orgulho? Eu não senti orgulho do livro que ela tava na mão dela, que era lindo. O livro dela ficou uma graça, ficou delicado, ficou a cara dela. A logo dela tem borboletas, então a gente decorou o livro dela com borboletas. Ela não vai enxergar as borboletas, mas a gente colocou as borboletas lá pra ela, sabe? A capa, eu fiz a descrição pra ela da capa. Sua capa tem essa cor, tem esse desenho, a fonte tá assim, tá assim, tá assim, assim. Eu descrevi todo o livro pra ela por áudio, né? Toda a capa ali por áudio. Claro, depois ela foi pedir pra alguém que enxerga pra dar opinião, mas eu fiz o meu papel, eu descrevi tudo pra ela. Né, eu ouvi como ela pensava, ela falou assim, olha, eu não tenho muitas ideias, então deixa comigo. Fiz assim, um trabalho carinhoso, e daí no dia que eu tava assim de lá, eu pensei, gente, quando que uma pessoa cega ia conseguir fazer um livro, se movimentar e fazer tudo isso aqui sozinha? Então, naquele dia eu saí de lá e falei, gente, eu acho que eu nasci pra fazer isso. E é isso que eu tenho feito desde então, sabe, com um gosto diferente, com um prazer diferente, assim, porque ali eu vi, puxa, deu certo, é isso. Eu tô ajudando pessoas a realizarem o sonho de escrever seus livros. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que o método que a gente foi criando com o tempo, foi desenvolvendo, foi melhorando, facilita muito a escrita do livro e torna possível fazer com qualquer pessoa. Priscila é cega e ela conseguiu. Outras pessoas têm outras dificuldades. Tem outra escritora nossa que terminou agora de escrever o livro. Ela tem uma doença neuropática por uso de agrotóxico na nicotina, que ela era plantadora de nicotina. Então ela tem uma doença que ela sente os músculos atrofiarem, ela sente muita dor, e ela escreveu o livro dela. Aí as pessoas vão contratar ghostwriter, gente. Toma vergonha na cara. E eu acho que é isso que faz a pessoa ler, né? É fazer parte da tua história, né? Sim. Tu se sente dentro ali, participante da vida da pessoa, da história dela, assim como você se sentiu, né, dessa moça que você fez o livro. Eu acho que escrever é sobre isso, não é só você ter o prazer de falar assim, eu sou escritor. Sou autora. Eu jamais teria o prazer de falar assim, eu sou escritora. Nem foi eu que escrevi. Não é? Não julgando, né? Mas já julgando. Sem querer julgar, mas já julgando. É que no fundo eu acho assim, todos nós somos capazes de fazer alguma coisa, né? Seja escrever um livro, escrever uma canção, gravar uma música, né, ou publicar o livro de outras pessoas, né, algum chamado você tem, algum dom você tem, você precisa descobrir aquilo que Deus colocou aí dentro de você, né, igual eu
eu sempre gostei de escrever. Eu sempre... eu me lembro de quando eu era pequena, meus pais me deram um radinho daqueles pequenininhos, assim, que a gente via nos filmes antigamente, que era os repórteres gravavam com aquelas fitinhas, assim, né? Eles gravavam, assim, nas entrevistas, você via eles com aquele gravadorzinho, assim. E eu me lembro ali, com 3 aninhos, deu com gibi na mão. Eu me lembro, assim, como se eu visse, E você assim, sabe? que tava lendo? Eu fingindo que estava lendo e baseado nos desenhos que tinha naquele gibi, eu contava uma história e me gravava. Eu tinha inúmeras fitas daquelas, de histórias que eu tinha... Que você inventou. Que eu tinha narrado de mim mesma, né? Eu me lembro também que quando eu era criança, eu acho que, sei lá, na mesma época, 2, 3 anos, eu me lembro que foi um pessoal famoso, assim, cantar na cidade que eu morava, e eu tava lá no palco cantando com eles, porque meu pai sempre foi metido nesse negócio de rodeio e política e comício e não sei o quê, né? Então eu meio que tinha acesso a essas coisas, assim. E eu me lembro do meu pai falar pra mim assim, filha, um dia eu vou te ver com o microfone na mão falando pra muita gente. Uau. Ele fala. E aquilo eu guardei como uma missão pra mim, assim. E até esses dias eu mandei uma mensagem pro meu pai. Eu pensei assim, eu preciso falar isso pra ele, porque depois que ele morrer eu não posso falar mais, Fala né? agora. Então eu preciso falar enquanto ele tá aqui pra mim. E daí eu mandei uma mensagem pra ele e falei pra ele que uma das qualidades minhas que eu mais amo em mim é essa vontade, sabe, de sonhar, de achar que tudo é possível, de que eu consigo, e sonhar mais do que eu posso, sabe? Porque se tem um versículo assim, ó, que eu trouxe pra minha vida, é aquele que fala assim, que Deus, ele tem mais pra nos dar do que aquilo que nós queremos. Então eu brinco, se Deus tem pode me dar uma BMW, né? Pra que eu vou pedir um Fusca? Então eu já vou logo na BMW, que daí ele se vira pra achar alguma coisa melhor. Você vê que dependendo do Fusca, tem uns Fusca bem caro, né? Tem, né? Agora, né? Então eu brinco assim que eu já vou pedir grande, porque daí Deus já Né? Ele capricha mais. ele se vira pra me dar mais do que eu pedi. Infinitamente já pede grande. E até esses dias Deus usou uma pessoa pra falar pra mim, né? Você tá reclamando que tá difícil, você não tá entendendo o que tá acontecendo, mas é porque você quer coisa grande. Mas coisa grande requer um grande preço. Então fica firme, porque vai chegar uma hora que as pessoas vão olhar, é ela? Olha lá onde ela tá. Não acredito. A profecia falava isso. Eu falei assim, ô Jesus, é ruim vocês olhudinhos às vezes. Mas assim... Mas sabe, Ed, eu te digo uma coisa. Há, sei lá, 4, 5 anos pra trás, a Ana que tá aqui, né, com planos, com ideias, né, com vontade, com garra, sonhando grande, imaginando estar em lugares que, nossa, não existia. Eu não tinha sonho de nada. Sabe sonhar com nada? Eu vivia um dia após o outro, com problema no intestino, problema de saúde, sangrando todos os dias. Eu não sabia viver sem sentir dor. Então eu vivia um dia após o outro. Amanhã eu vejo. Procrastinava tudo que você imaginar. Tudo que eu pudesse procrastinar, eu procrastinava. Tudo. E não sonhava com nada, não planejava nada. Eu trabalhava numa coisa que eu não gostava, mas eu também não me esforçava para sair de lá. Aí eu conheci meu marido, que é uma pessoa que tem se tem alguém que sonha muito grande, é ele. Ele sonha muito grande. Desde sempre sonha muito grande. Então ele tá acostumadinho. Sou eu. Ele tá acostumadinho a sonhar grande. Então quando ele me conheceu, ele falou, o que você sonha? Eu falei, com nada. Como assim com nada? Eu falei, com nada. Não é possível isso? Tá tudo bem. Ele, como assim tá tudo bem? Você não tem vontade de fazer nada? Eu falei, não. Já realizou tudo? Eu falei, não fiz nada de legal. Só tô aí, me deixa. Nossa, e eu me debatia. Eu dei trabalho pra ele. Me debatia, eu falava, para de me encher o saco. Eu entendo Sou perturbado. isso, tá? Porque meu esposo, às vezes a gente tá com algum problema, porque todos nós temos problemas, né? Não sei se lá na tua casa tem, mas aqui às vezes tem alguns difíceis de resolver. E às vezes ele tá assim, atucanado com algum problema de serviço, ou por causa do dinheiro, ou isso, ou aquilo, né? Alguma coisa assim, tipo, ele tá estressado. E daí ele fala assim, o mundo tá caindo na minha cabeça, na nossa cabeça, e você tá aí como Suave. se, né? Não, parece que tá com o bolso cheio de dinheiro. Não, e ele ficava bravo, tá? Agora, ele já... É que assim, você não pode com ele, une-se a ele, né? Entendi. E daí, como ele não pôde comigo, agora ele tá meio que... Ele se juntou na tua. Ele tá meio que no meu embalo, assim. Mas eu dizia assim pra ele, vamos orar. Ele dizia assim, orar não resolve nada. Eu falei, resolve. É orar é que resolve. Nossa, ele Ficava só doido. não me batia porque... Vai pra cadeia. Não é da índole dele, né? Mas eu acho assim, vontade não faltou, tá?
Não faltou. Deve ter imaginado. Vontade de dar uns tapas, às vezes não faltava, porque ele olhava pra minha cara assim, ele dizia assim, não, essa mulher, ela é deslumbrada, ela Deslumbrada. é de outro mundo, sabe? Então, aí quando eu comecei, quando finalmente ele conseguiu enfiar na minha cabeça que eu, porque assim, tem muito mais a ver também com o fato de eu não me achar capaz de fazer nada. Eu sempre soube que eu era inteligente, mas eu nunca soube bem pra quê. Eu fiz faculdade de letras, eu fazia revisão, mas na minha cabeça, meu Deus, qualquer um pode fazer. Tipo, não é nada demais, não é nada de uau. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que realmente é algo demais, é uau, sim. Outro dia, eu conversei com um rapaz, que é nosso escritor, e ele me falou assim, na primeira conversa, na conversa de apresentar a proposta da Você Autor pra ele. Ele falou assim, olha, indicaram você, nem sei quem, alguém de Brasília indicou, não sei quem é. Não, no fim, teu nome vai tão longe que você não sabe nem. Indicaram você, me passaram o teu contato, mais de outras três editoras. E eu já falei com uma, agora eu vou falar com você. E aí tenho mais duas pra conversar. Mas eu vou falar com as duas só pra cumprir a agenda, porque eu já escolhi já escolhi fazer meu livro com você. Eu falei, por quê? Dele, porque você foi a única que me ouviu. Você me ouviu, eu sei que você me ouviu. E eu tenho certeza que eles não vão me ouvir, de fato. Não ouviram. Porque assim, pra mim, a Você Autor, ela tem o foco no autor. Nosso foco não é no livro. Não é no conteúdo necessário. Não que a gente vá publicar qualquer coisa. Sim. Mas o nosso foco é desenvolver a cabeça do autor. Pra ele se tornar, não dono do livro, mas autor da história dele. Autoridade naquilo que ele tá falando. Pra ele contar a história dele e ter um objetivo pra isso. E alcançar esse objetivo. Então, enquanto eu conversei com ele, nessa primeira conversa, ele falou, você parou e você me ouviu. E esse é um diferencial meu. Eu gosto de parar e ouvir. Aquele tempo é seu, o tempo que a gente vai... Na primeira conversa. A primeira conversa é a conversa de apresentar slide, de mostrar, o nosso trabalho é assim, 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 assim. Mas não, eu chego e começo falando sobre o que é teu livro, sobre o que você quer escrever. Conta um pouquinho aí da sua história pra mim, rapidão, assim, só pra eu ouvir. E às vezes não vai fazer diferença nenhuma no que eu vou apresentar depois, na proposta que eu vou fazer depois. Não vai fazer diferença. Mas é porque eu gosto de ouvir, entendeu? E assim, não é todo mundo que tem essa sensibilidade para eu ouvir. Isso é um diferencial meu que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que era uma coisa minha. Pra mim, gostar de ouvir os outros tagarelarem era algo normal, todo mundo faz, mas não é. Depois eu vou descobrir que não é. Hoje em dia ninguém quer mais ouvir ninguém, né? Tanto é que até os áudios do WhatsApp a gente, na maioria das vezes, ouve no 2, eu não consigo entender nada. Gente, não. Tem umas pessoas assim que eu sou obrigada a colocar no 2, porque fala, aí respira, aí pensa. Um podcast de áudio. Não, a gente até o livro Distrações fala um pouco sobre isso, assim, sobre essa nossa urgência, né? A gente vive num senso de urgência muito grande hoje. Sim, uma correria, a vida da gente... Se você não parar, você vê seu filho hoje com 1 ano, depois você tá com 20. Porque você não parou pra curtir os momentos, parou pra curtir a vida, é tudo muito rápido, muito correndo, o tempo inteiro. Quando eu vou pra São Paulo é assim, né? Parece que o dia lá é curto. Você fez um monte de coisa e não deu tempo de fazer nada. Curitiba é mais lento. Eu sinto que em Curitiba eu faço o mesmo tanto de coisa que eu faço em São Paulo, mas parece que o dia passa mais tranquilinho. Eu me estresso menos. E a vida é corrida na cidade grande, pelo jeito. E a gente só tem que tomar cuidado pra não deixar a vida levar a gente não perceber as coisas, não perceber o tempo que tá passando, né? Saber ouvir as pessoas. Antes eu achava que a beleza da vida era você ter um objetivo, né? Onde é que você quer chegar? A jornada é a beleza. Hoje eu percebo que não basta você querer chegar em algum lugar, porque quando você chega, acabou. O que tem depois disso? Uhum. Né? Então nós temos que aproveitar o caminho, desfrutar das pessoas que passam pela nossa vida, das oportunidades. Curtir a jornada, né? Exato. Olhar pela janela, ver a estrada passando. É isso, a vida é isso. E sabe que o mais legal quando você ajuda as pessoas a publicarem o livro não é o livro pronto, é a jornada. É todo aquele momento, como é que a gente vai fazer a capa? Eu pensei de fazer assim. Beleza, eu vou tentar aqui pra ver como é que fica. Aí manda pra pessoa e fala, nossa, eu adorei. Mas e se a gente mudasse aqui? Tá bom, Ei, voltamos. Voltamos pra nós aqui, né, gente? Que vocês nem sei se vocês estavam vendo, né? a gente. A gente perdida aqui. Pra nós aqui, né, gente? É que nem sei se vocês estavam vendo, a gente. É que tecnologia não é o forte aqui. Não, desculpa. né? Ainda mais nós, assim, jovenzinhas. Para que eu sou jovem, eu fiz 28 ontem. Ontem, 28. Mais um tanto aí. 28 mais um pouco. Mais um pouquinho. Ô, Ana, aquele livro que você fez agora das meninas. Geradas no Altar. Aí,
Nossa, por que eu pensei em Preciosa? É porque tinha uma coroa na frente. Ai, pode ser. Nossa, eu achei assim, olha, muito linda a capa delas, tá? A história do Geradas. Não faz assim, é meu estilo, um negócio muito romântico, assim, né? Muito fofinho. Não, mas eu tô dizendo de mim. Mas eu achei, assim, muito linda. É um livro que eu compraria pela capa. Compraria pela capa. Eu Que compraria. maravilha. Feedback, meninas. Eu normalmente compro o livro pela capa. Depois eu vou ler a história atrás, entendeu? Mas eu achei, assim, maravilhoso. Parabéns. Esse livro vai lançar no dia 29 de agosto na Livraria Curitiba, do Shopping Palladium, amor? Do Shopping Palladium. Menina, esse livro me judiou. Eu chorei litros, porque a gente fez reunião de orientação num dia, acho que era uma sexta-feira. Comecei às 8 da manhã, sentei na frente do meu computador, e veio uma atrás da outra, eu saí da frente do computador 9 horas da noite, meu olho desse tamanho, porque eu chorei com todas. As histórias dela não tem como não se emocionar, não tem como, não dá. Se você tem coração, enquanto você estiver lendo a história delas, não tem como não chorar. É aquele tipo de pessoa que você olha e pensa assim, quando você tá lendo, né? Isso aqui não vai dar certo, não vai dar boa. Essa pessoa não vai rolar. Não vai rolar. Como é que vai sair disso? Que vida é essa? Gente, hoje em dia elas são mulheres, assim, com um testemunho incrível. E olha, Deus gosta de gente com testemunho de vida coisada. Eu percebi isso, hein? Tô notando um padrão aqui. É porque eu vejo assim, ó, que Deus permite que pessoas sofredoras, vamos dizer assim, de uma forma que todos entendam, né? Deus permite que alguns passem algumas situações para que essas pessoas sejam usadas para que outras não passem. Para que outras não precisem passar. Exatamente. Né? Tipo assim, é algo que eu falo para minhas filhas. No lugar onde eu tropecei, onde eu caí, eu ensino vocês para que amanhã vocês não caiam. Desviam, passa por cima, aprenda a fazer uma ponte, mas não caiam ali no mesmo lugar. Vocês não precisam sentir a mesma dor. Tem um livro de uma autora nossa, a Ana Paula Kempfer. O nome do livro é Eu Sou Uma Longa História. A Ana, quando ela me procurou, ela falou amiga, que a gente é amiga de adolescência, né? A gente se conheceu na escola. Na verdade, eu não era amiga dela, ela era de outra sala, eu era amiga da prima dela. Aí ela me procurou e falou assim, Ana, eu queria muito contar a minha história. Eu falei, uai, mas o que tem na história dela? Ela quer contar? Porque é filha de pastor, tava lá na igreja. Quero contar a minha história para que as outras pessoas, outras meninas que lerem as burradas que eu fiz na vida não cometam o mesmo erro. Eu falei, então tá bom, então vamos escrever sua história. E era exatamente isso. Ela escreveu a história dela pensando em ajudar pessoas para que não cometam os mesmos erros. Né? Isso é sensacional, você, né, expor a sua história pensando em outras pessoas. É viver o propósito mesmo. Sim, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. É uma pessoa assim, ó, que ela nunca caiu, nunca foi também abusada, que ela nasceu numa família perfeita, vida né? inteira com o mesmo marido. Exato, pai e mãe, né? Não passou por casou um divórcio. Uma vez, não divorciou. Sabe, os filhos são perfeitos, não fazem birras. Acontece. Tem algumas umas pessoas assim. São abençoadas. Nossa, não, tem gente que tem filho, gente, não tem dor na hora do parto. Como assim? É que é isso? É inadmissível. Como é que é isso, pelo amor de Deus? Isso é inadmissível. Mas, sabe, Deus tem hora que Deus olha Deus tem e fala seus assim, preferidos. Sim, eu tava ouvindo ontem, eu acho que era em Romanos, Paulo falando que Deus rejeitou Esaú. Deus amou Jacó e eles rejeitou. Aí eu fui pensar, mas cara, eu li ali no livro falando do bendito Esaú, ele não fez nada errado, coitado, era uma mosca morta. Nem pra se defender ele servia, né? O irmão dele foi lá, passou a perna nele, né? E o coitado ainda saiu pela esquerda. E ele ainda era rejeitado. Eu falei, mas como assim, Deus? Porque e a Bíblia fala, né? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É isso. Né? E a Bíblia também fala que aquele que muito pecou, muito ama. Né? Porque só quem já provou a misericórdia de Deus, o amor de Deus, né? Uhum. É que sabe amar o outro, é que sabe entender. Sabe de onde saiu, né? Exato, sabe ter compaixão pela dor do outro, né? Bem. Então, é necessário, é doloroso, né? Quando você cai, você se levanta, é um preço alto a ser pago, não faça isso. De preferência. Faça boas escolhas. Porém, se já aconteceu, ainda há chance para você, se levanta, leia Vozes, que vai ajudar você. Principalmente se você é assim, uma mulher rixosa, uma mulher iracunda, né? Como diz ali.
uma mulher faladeira, entendeu? Você vai ser abençoada por esse livro. Não fale mais que a boca, por favor. E por tantos outros, né, que a Ana aqui Sim. Publica. Então, quero também agradecer vocês por estarem aí. Mas antes de encerrar, Ana, eu queria que você falasse um pouco como é que o pessoal pode aí, achar você, assim como eu te achei, né? Eu achei a Ana pelo meio do QI, né? Quem indica. Gostamos do QI. Mas fora o QI, Ana, como é que podemos achar você, Ana? Pelo Instagram, @vcautor. Eu vou escrever aqui. Peraí. @vcautor. Pronto, tá lá. @vcautor no nosso site, vcautor.com.br. Pelo nosso telefone, que eu vou escrever aqui também. Que a gente está tão acostumado ali, botar o dedinho no celular, né? E não precisa mais saber do número, vai automaticamente. Então, mas a gente esquece. Pronto, tá ali nosso telefone também. Sigam a gente lá no Instagram. Eu faço alguns vídeos falando sobre os livros que a gente tá publicando. Eu dou algumas dicas de escrita. Às vezes eu faço uns memes também, porque ninguém é de ferro. E é isso, tô por lá e espero vocês seguindo Você Autor e dando aquela força, escrevendo seus livros, porque assim como a Ed fez, você que tá ouvindo também é capaz de escrever o seu livro, mesmo que às vezes você pense, mas eu não sei escrever, estou aqui para isso, tenho método e funciona. Então, eu acredito, até agora não encontrei ninguém que eu falei, olha, desiste, amada, você não tem jeito pra coisa. Não, até agora vai abrir uma loja, né? Vai vender laranja. Até agora não encontrei ninguém que tá nesse patamar de vender laranja. Então, você é capaz, você consegue, com ajuda, com orientação, com método, vai dar boa. Então, procura a gente lá. Se não for para contar a sua história, escreva poesias, escreva louvores de adoração. Sim, mas escreva, faça alguma coisa. Exatamente. Para aí de ficar de mimimi, reclamando da vida e deixa Deus usar você. E não contrata ghostwriter, escreva você mesmo. Exato, coloque a sua identidade no papel. É isso. Essa live vai ficar gravada. Eu agradeço vocês por terem ficado até agora. Você que está assistindo agora essa live gravada, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus possa te usar grandemente, que você possa comprar o livro Vozes e também os outros 2 que vão sair aí em breve, se Deus quiser, da coleção. Eu creio que vai abençoar a tua vida. Não é sobre mim, mas sobre aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima live, gente. E tchau. Dia 10 de setembro temos o lançamento. Isso, verdade. Peraí, volta aqui. Volta, que ela já tava esquecendo do lançamento dela. Vamos botar um sonzinho de rebobinar as fitas aí. Nem existe mais rebobinar as fitas. Tem gente que nem sabe o que é. Dando sinal. Tá dando pinta. Isso mesmo, dia 10 de setembro vamos ter aí o lançamento do livro Vozes na Livraria Catarinense, aqui no Itajaí Shopping. Em Santa Catarina, né? Bora fazer a segurança do shopping, bater na loja pra ver o que tá acontecendo. Né? Porque tem tanta gente lá. Como assim, eu sou uma pessoa que eu sonho alto, você já percebeu, né? Essa parte. Eu tô conversando com Deus para eu criar uma situação no shopping para que a TV da cidade tenha que ir lá fazer uma reportagem, entendeu? Bem no meu dia. E daí eles vejam, assim, aquela movimentação maravilhosa, tá entendeu? E queiram saber o que está causando aquele tumulto, aquele alvoroço. Então, se você quiser saber também, quiser aparecer na TV local, vai lá dia 10 de setembro, que você vai ser bem-vindo. E também no dia 1º de novembro, a Ana vai estar com a gente no nosso Café de Mulheres, falando também do livro, falando de como lançar livros. E com mais algumas autoras, além de mim, mais algumas autoras nas quais ela publicou livros. Vai ser um evento muito legal, muito gostoso. Eu tô bem ansiosa, até meio nervosa. Dia 1º de novembro a gente vai falar sobre livro, vai falar sobre publicação. Eu vou dar algumas dicas, algumas orientações lá no Café da Ed, junto com outras pessoas que também vão falar sobre seus livros. E vai ser uma tarde bem gostosa, né? Vai ser uma tarde gostosa, vai ter um café de uma pessoa que faz uma comidinha maravilhosa, muito gostosa mesmo. E também vamos ter sorteios de livros, né, Gosto Ana? de sorteio. Entre outras coisas, então você não pode perder. Você vem, que vai ser nossa convidada de honra para passar aí
um pouco da nossa noite, né? Pra se divertir, rir e chorar um pouquinho com a gente. Chorar com certeza. Então tá bom, é isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.